Não sei se você acompanhou uma notícia muito triste, né, de um cantor gospel chamado Pedro Henrique, que passou mal, né, durante um show e um culto de adoração, e ele passou mal, né, isso foi na cidade Feira de Santana, na Bahia, e durante esse show ele passou mal e depois veio a falecer. O que nós devemos fazer no momento desses realmente é orarmos pela família, mesmo que você e eu não conheçamos, né, a família. Como cristãos, o mínimo que devemos fazer é pedir que Deus conforte esta família, né, em vista de uma tragédia como essa. Agora, é natural que, por causa desse tipo de acontecimento, surjam algumas tentativas, né, sinceras de explicar o porquê que isto ocorreu. E se você ver na internet, várias pessoas dão as mais diversas hipóteses, e eu não vou entrar no mérito de todas elas, mas eu quero discutir duas aqui, porque diz respeito a uma verdade bíblica essencial. A doutrina bíblica que ensina que a natureza humana é um todo inseparável, e isso é chamado no meio teológico de holismo bíblico. Duas declarações de dois cantores da área gospel contradizem aquilo que a Bíblia ensina sobre o que acontece com a pessoa após a morte. Óbvio que esse é um assunto muito amplo para eu tratar em um breve vídeo, mas eu quero mostrar para você duas declarações sinceras, porém não bíblicas, contra as quais você e eu precisamos nos precavermos com a palavra de Deus. Só para esclarecer, a palavra holismo, não é, vem do grego holos e significa integral. Então, o holismo bíblico ensina que o ser humano é um ser indivisível, inseparável, e que só existe vida quando há a união do corpo, da alma e do espírito, ok? Então, quando um desses elementos, quando se separa esses elementos, não existe vida. Voltará a ter vida após a ressurreição. Não vou me deter nesses elementos agora, tá? No significado desses termos. Eu tenho um seminário sobre imortalidade da alma. Você pode clicar aqui em algum lugar que vai aparecer para você um card mostrando onde você pode assistir a respeito. Eu vi duas declarações em especial que me chamaram muito a atenção e que mostram a sinceridade, o desejo sincero de confortar, não é, a família, porém da forma errada, não é da forma bíblica, tá? Uma pessoa do mundo gospel disse assim, ó: Pedro agora cantará no coro celestial. E outra pessoa disse assim, ó: Deus estava preparando o encontro. Eu vou lhe mostrar que essas duas afirmações, por mais bem intencionadas que sejam, elas não condizem com aquilo que a Bíblia ensina. Declaração número 1. Pedro agora cantará no coro celestial. A Bíblia não ensina isso, tá? A Bíblia não ensina que durante a morte a pessoa pode louvar a Deus. Vamos ver alguns textos? O primeiro texto, Salmo capítulo 6, verso 5. Antes que alguém venha dizer, mas isso está no Antigo Testamento. Você tem que lembrar que quando Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16, afirmando que toda a escritura é inspirada por Deus, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então você não pode fazer essa separação entre Antigo e Novo Testamento, porque isso, do ponto de vista teológico sério, é uma aberração. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. O Novo Testamento é uma continuidade da revelação de Deus, e não uma substituição ou uma correção da revelação de Deus. Você não pode confundir também revelação progressiva com revelação contraditória. Alguns teólogos dizem, no Novo Testamento há uma revelação progressiva sobre o que acontece na morte. Não, isso não é progressivo, isso é contraditório. Na verdade, se você estudar a fundo, você vai ver que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o ensino bíblico é um só. É o holismo bíblico e vida no corpo. Então, vamos evitar essa distinção entre livros do Antigo e do Velho Testamento, porque tudo é palavra de Deus e não tem como ser o contrário. Salmo capítulo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti.
no sepulcro, quem te dará louvor? Esse texto mostra claramente que na morte a pessoa não recorda de Deus, então ela não está no céu ou em um lugar intermediário. Se ela estivesse em um lugar intermediário, ela iria recordar de Deus com toda certeza, mas o texto diz que não recorda de Deus. E aí ele faz uma pergunta retórica, não é? No sepulcro, quem te dará louvor? Além de afirmar que a pessoa ao morrer fica na sepultura, faz uma pergunta retórica que exige um não como resposta, né? Ou seja, ninguém louva a Deus no sepulcro ou durante a morte. Então isso é importante você ter em mente. Outro texto complementar a este é o Salmo 115, 17. Há outros, tá? Mas eu vou ler aqui apenas alguns. Os mortos não louvam o Senhor. Então essa declaração, a Pedro agora cantará no coro celestial. Ela não é bíblica. Tá? Ela faz parte de uma crença popular chamada imortalidade da alma, mas não é bíblica. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então os mortos não louvam o Senhor. Por quê? Estão na região do silêncio. É por isso que a Bíblia ensina o sono durante a morte. A metáfora do sono, né, é empregada para se referir ao estado dos mortos antes da ressurreição e antes da volta do Senhor. Então veja, não há como harmonizar esta declaração. Ó. Ele agora cantará no coro celestial com o Salmo 115, 17, por exemplo, e o Salmo 6,5. Os mortos não louvam o Senhor, porque ainda não estão na presença dele. Outro texto, Isaías 38, 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. Então Isaías, assim como Davi nos Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, disse: somente os vivos, esses te louvam. Então essa declaração não é de que ele cantará no coro celestial agora, antes da volta de Jesus, não é verdadeira, não é bíblica. Tá? Segunda afirmação, Deus estava preparando um encontro. Uma cantora gospel também fez essa afirmação. Não, Deus não estava preparando o encontro, não. Tá? Deus não faz as pessoas passarem mal ou morrerem de algum acidente de trânsito para poder encontrar-se com elas. Não é assim que a coisa funciona. É óbvio que Deus permite a morte. A morte é um resultado, né, do pecado, como lemos em Romanos 5,12 e Romanos 6,23. Mas Deus não prepara encontros da forma mais trágica possível. Além disso, a Bíblia não ensina a possibilidade de um encontro com Deus fora do corpo. Isso aqui é importante. Lógico, quem ensina essa possibilidade de um encontro com o divino fora do corpo é o Espiritismo. Mas nós não cremos nisso. Então, por exemplo, vamos ver aqui que essa segunda declaração também não é verdadeira. Tá? Porque o encontro acontecerá no corpo, na segunda vinda de Cristo e quando houver a ressurreição. Pega essa sequência que eu vou mostrar 3 textos para você agora. Primeiro, que o encontro com Deus será no corpo e não fora do corpo, encontramos em Jó, capítulo 19, versos 25 e a 27. Olha, Jó, ele esperava um encontro ainda com Deus, na ressurreição, porém nunca fora do corpo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então olha que interessante, Jó, conhecedor da doutrina, né, bíblica sobre o assunto, conhecedor do holismo bíblico que ensina a integralidade da natureza humana, ele fala aqui, ó, depois revestido este meu corpo, né, depois dele ser ressuscitado, transformado, em minha carne verei a Deus. Então,
Não dá para dizer que Deus preparou o encontro, até porque este encontro só vai ocorrer no corpo por ocasião da volta de Cristo e na ressurreição. Vamos ver? 2 Timóteo 4,8. Aqui é o próprio Paulo explicando o momento em que ele e qualquer outro justo, assim como Pedro Henrique, né, vai estar com o Senhor na segunda vinda de Cristo. Este é o momento. Então alguém pode estar pensando, mas e o texto de Paulo em 2 Coríntios 4,8, por exemplo, que ele diz, não é, que ele preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, e Filipenses 1 também, 21 a 23. Num outro momento eu vou abordar esses textos com você, mas por enquanto fique aqui neste pensamento de Paulo para você ver o momento certo, né, do encontro com o Senhor. Primeiro é no corpo, nós vimos em Jó 19, 25 a 27. Agora quando? 2 Timóteo 4,8, Paulo dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Agora nós temos que ver no texto o seguinte: naquele dia é por ocasião da morte, em algum lugar intermediário, ou no paraíso, ou cantando com os anjos no coro celestial? Não, veja. Naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O dia no qual Paulo esperava receber a coroa da justiça, a recompensa da vida eterna, o que ele chama de naquele dia, é a segunda vinda de Cristo. E aí quando você vai para 1 Coríntios 15, você vê que este capítulo confirma a revelação que Deus já deu lá, por exemplo, em Jó 19, 25 a 27, acerca da ressurreição do corpo. Tá? 1 Coríntios 15 diz o momento certo em que o ser humano voltará à vida e o momento certo em que nós teremos a vitória em Cristo, obviamente, completa sobre a morte. Aqui no versículo 44, explicando, defendendo aqui a doutrina da ressurreição, Paulo diz assim, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Nós vamos ter um corpo glorificado. Quando a Bíblia fala em corpo espiritual, não quer dizer que o nosso corpo será imaterial. Tá? Você tem que tirar esta noção grega da sua mente e dualística, né, que separa em duas a natureza humana. Não. Corpo espiritual, neste contexto, claramente se refere ao corpo glorificado e ressuscitado. Tá? Se você lembrar em Gênesis 2,7, por exemplo, quando Deus criou Adão, ele recebeu um corpo extraordinário, perfeito, livre dos resultados do pecado. Né? Então, o corpo dos justos ressuscitados não será tão diferente do corpo de Adão. Alguns até pensam que 1 Coríntios 15:50, quando afirma, né, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, acham que o corpo, por exemplo, não será de carne e sangue. Bobagem crer nisso. Deus criou Adão assim. Os justos terão um corpo semelhante ao que Deus deu a Adão. Quando a Bíblia fala em carne e sangue, em 1 Coríntios 15:50, é só uma metáfora para se referir à natureza humana pecaminosa e a este corpo corrompido pelo pecado. Então Paulo está dizendo o seguinte: este corpo, como se encontra agora, corrompido pelo pecado, ele não tem capacidade de viver a eternidade. Ele não é durável, né? Diríamos assim. Por isso que vamos receber um corpo espiritual. E Filipenses 3, versos 20 e 21 diz, né, que este corpo espiritual será semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E quando você vai para Lucas capítulo 24, se eu não me engano, verso 39, você vê que Cristo, após a ressurreição, ele foi tocado e ele se alimentou. Ou seja, nós teremos corpos glorificados. E olha que bênção isso aqui. Quando você e eu estivermos no paraíso, após a segunda vinda de Cristo, e nós reencontrarmos as pessoas que nós amamos, nós vamos poder abraçá-las. Nós vamos poder sentir
aquela pessoa nos nossos braços. Ou seja, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo promete algo muito mais significativo e impactante para nós do que, por exemplo, o ensinamento espírita, né, de que você vai existir de uma forma etérea em algum mundo espiritual. Não. Quando você encontrar aquele querido que descansou na morte, os seus braços não vão passar pelo outro lado da pessoa porque ela é um espírito desencarnado. Não. Os seus braços vão sentir aquela pessoa, o bater do seu coração, porque Deus vai dar a todos nós um corpo real, glorificado, semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo, semelhante ao corpo glorioso que ele deu para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O que nós cristãos devemos fazer, queridos? Além de orarmos, né, pela família, nós precisamos voltar, né, para o holismo bíblico, que ensina que a natureza humana é indivisível, inseparável, e precisamos nos apegarmos à doutrina da volta de Jesus e da ressurreição do corpo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13 que é a este tipo de doutrina, é a este tipo de palavra que nós devemos nos apegarmos para buscarmos conforto durante a morte. Paulo não ensina em 1 Tessalonicenses 4,13-18 que devemos confortar as pessoas dizendo assim, a sua alma agora está no céu, ele agora está cantando no coro celestial, ou Deus preparou o encontro. Não. Com quais palavras nós devemos nos confortarmos e com quais palavras devemos confortar as pessoas que perderam entes queridos para a morte? São estas palavras de 1 Tessalonicenses 4,13-18. E com isso eu encerro o nosso vídeo. No verso 13 a 18, ele está falando da volta de Jesus, ele está falando da ressurreição do corpo e da transformação e glorificação dos vivos. E depois que Paulo fala da volta de Jesus, da ressurreição do corpo e da transformação e glorificação, né, dos vivos e mortos também juntamente, no verso 18 ele diz assim, ó, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras? Com as palavras dos versos 13 ao 18, que ensinam o quê? Volta de Jesus, ressurreição do corpo e transformação dos vivos. Ou seja, neste contexto, quando Paulo fala consolai-vos uns aos outros com estas palavras, não há o ensinamento bíblico de que o espírito vive fora do corpo, não há um ensinamento bíblico de que a alma vai para algum lugar intermediário ou para o paraíso, não há um ensinamento bíblico de que a alma ou o espírito vai para um lugar, para o mundo espiritual, como ensina o espiritismo. Não. Estas palavras com as quais devemos nos consolarmos uns aos outros, estas palavras aqui no contexto são volta de Jesus, ressurreição do corpo e transformação dos vivos. Então, como cristãos evangélicos ou católicos, precisamos com urgência voltarmos para o holismo bíblico e nos afastarmos do dicotomismo, o dualismo, ou tricotomismo que divide a natureza humana em três, não importa. Vamos nos separarmos do dualismo grego. Eu quero deixar para você aqui duas citações de um teólogo evangélico e de um teólogo católico. Para você ver que cada vez mais, apesar de que a maioria, né, a grande maioria ainda crê na crença, tem como crença a imortalidade da alma, cada vez mais eruditos estão voltando ao ensinamento bíblico, ao holismo bíblico, né, de que só pode existir vida quando todos os aspectos do ser trabalham harmonicamente. Tá? Eu vou ler aqui para você uma citação de um teólogo católico e depois de um teólogo evangélico. Tá? E tem vários outros, mas aqui eu vou ler essas que me chamaram mais atenção para que você possa ir fazendo uma reavaliação ou um fortalecimento, né, da sua crença, da sua fé. Tá? Essa primeira citação aqui, que eu separei para você, é de um teólogo católico chamado o Dr. Don Wolstenmork. Tá? O que ele falou sobre alma?
É nefesh, que no hebraico é alma, né? É nefesh, alma, que dá vida ao corpo, mas não como uma substância distinta. Olha o que ele fala de Gênesis 2,7 aqui, ó. Adão não tem alma, ele é alma, tal como ele é corpo. O corpo, longe de ser dividido de seu princípio vital, é a alma visível. Então esse é um teólogo católico que não cria na imortalidade natural da alma. Don Wolstenmork é o nome desse teólogo aqui. E o teólogo evangélico que eu vou citar para você é um teólogo luterano. Tá? Teólogo historiador luterano, Dr. Konrad Bergendorf. Tá? Ele fez uma observação muito interessante. Preste atenção nisso aqui, para quem acha que no Novo Testamento a Bíblia ensina a imortalidade da alma. Não existe isso. Os evangelhos não fornecem base para uma teoria de redenção que salve almas à parte dos corpos aos quais pertencem. E realmente não há. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, não há uma teoria que ensine redenção fora do corpo ou à parte do corpo. Não existe isso. O que Deus ajuntou, preste atenção aqui, o que Deus ajuntou, filósofos e teólogos não deveriam separar. Se Deus ajuntou o corpo e a alma numa união inseparável para que exista vida, teólogo e filósofo algum deveria fazer essa separação. Mas esses têm sido culpados de divorciar os corpos e as almas dos homens que Deus criou como um por ocasião da criação. E a culpa deles não é diminuída por seu apelo de que assim a salvação seria facilitada. Até termos uma teoria de redenção que atenda toda a necessidade do homem, falhamos em compreender o propósito daquele que se fez carne para que pudesse ser capaz de salvar a humanidade. Muito forte isso aqui. Né? Até o próprio fato de Cristo se fazer carne, né, demonstra que a salvação é no corpo e que Deus vai salvar o corpo, todo o ser. E que Deus não faz essa separação que filósofos e teólogos acabaram fazendo e criando essa doutrina da imortalidade da alma. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a estudar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Esse assunto, obviamente, é muito amplo. Eu tenho, como eu falei para você, um seminário todo sobre esse tema, um outro seminário sobre tormento eterno, que também valeria a pena você assistir. Tá? Mas eu espero que você analise, reflita essas palavras bíblicas. Meu propósito aqui é ajudar você, inclusive esses sinceros cantores que fizeram essas afirmações, né? Meu propósito aqui não é ficar criticando pessoas, não é isso. Quero ajudar, mostrar que a Bíblia ensina algo muito melhor, superior e diferente. E que se nós somos realmente cristãos bíblicos, devemos ficar com a Bíblia, não com as nossas crenças particulares, não com aquilo que a nossa tradição religiosa, seja protestante ou católica, ensina. A Bíblia deve estar acima de tudo. Não estou desvalorizando a tradição, só colocando a tradição no seu devido lugar, abaixo da perfeita, pura e inspirada palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, ou se esse vídeo ajudou você a pensar um pouco mais, curta, né, compartilhe. Siga-me também nas redes sociais. Eu busco pessoas que pensam ou que queiram aprender a pensar teologicamente. Eu não busco simplesmente seguidores. Se você tem este perfil que eu busco, então me siga. Vai ser um prazer ter a sua companhia.